Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre algo que entrou na minha cabeça ao longo dos últimos dias, da última semana, com as minhas experiências de leituras mais recentes, que me fez pensar que eu devo realmente me permitir, mais algumas vezes, a fugir um pouco da minha zona de conforto, ou pelo menos quando eu não estou lendo nada que seja fantasia, ficção científica, ou recorra a YAs ou livros extremamente badalados, ainda que sejam excelentes leituras, mas eu saí um pouco desse caminho e ir para alguns lugares um pouco mais improváveis de experiências de leituras. Como eu falei para vocês, eu tive umas experiências bem legais e bem impactantes recentemente, e nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre essas experiências com vocês. Mas antes de eu falar sobre esses dois livrinhos aqui que eu vou citar no vídeo, eu lembro vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Agora sim, vamos comigo falar um pouco mais sobre Corpo Desfeito e O Morro dos Ventos Uivantes, das autoras Jareide Arraes e da Emily Brontë. Eu quero começar falando primeiro sobre Corpo Desfeito, da Jareide Arraes, publicado aqui no Brasil pela editora Alfaguara. É um lançamento recente de uma autora que ele é muito conhecida no meio da literatura de cordel. Corpo Desfeito, se não me engano, ele é o primeiro livro mesmo da autora, e ela já começa com dois pés na porta, simplesmente chegando com tudo, com um livro simplesmente arrebatador e totalmente fora da minha zona de conforto. Falando rapidamente sobre a premissa aqui de Corpo Desfeito. No iniciozinho aqui do livro, nós somos apresentados a Amanda, a protagonista principal do livro, a mãe dela e a avó dela, que elas, digamos, são basicamente prisioneiras de um relacionamento um pouco abusivo do avô da Amanda, o marido da avó dela, claro. Elas vivem sob constante ameaça de um temperamento completamente explosivo e imprevisível. A mãe da Amanda teve a menina sem saber quem é o pai, então ela criou sozinha, extremamente criticada pelo próprio pai, muitas vezes até renegada. É um homem totalmente pavoroso, então é com esse cenário que nós vamos vendo, e aí algumas tragédias começam a acontecer e Corpo Desfeito vai sendo desenvolvido. Mas depois que eu li ele com a minha experiência que eu ainda estou tendo com o Morro dos Ventos Uivantes, eu pensei que eu realmente preciso dar outra chance. No caso de Corpo Desfeito, ela é uma experiência muito angustiante, se eu posso falar dessa forma. Ela é arrebatadora, no sentido de que ele é um livro que é uma leitura que toca, dá golpes de emoções na gente a todo momento. Como eu falei, a Amanda, ela é a principal protagonista da obra e chega um ponto em que é tudo basicamente do ponto de vista dela. E ela passa por algumas situações muito delicadas, muito dolorosas. Acontece uma certa coisa aqui que a avó dela acaba sendo a principal responsável pela vida da menina. E a vida dessa menina vira de cabeça para baixo. Absolutamente tocante, revoltante até como a narrativa vai se desenvolvendo. E eu terminei Corpo Desfeito torcendo muito para que essa personagem aqui, a Amanda, ela encontre a felicidade dela em algum momento. Foi uma experiência única, totalmente inesperada. A autora, ela tem uma narrativa bastante crua, bastante direta ao ponto. É uma sequência de acontecimentos que vai minando ainda mais as nossas emoções para que a gente sinta na própria pele o que a personagem Amanda está passando. E é um livro bem difícil de se ler, mesmo que a gente leia ele rápido. É um misto de emoções muito grande realmente. E é por isso que eu recomendo muito essa leitura para vocês. Se ela não estava no radar de vocês, vão atrás de conhecer um pouco mais sobre Corpo Desfeito, da Jareide Arraes, que é um livro que vale muito a pena. É um livro doloroso, um livro difícil, pode vir ter alguns gatilhos para algumas pessoas, mas é uma leitura que eu acho que é imprescindível, de verdade. É um dos grandes lançamentos, uma das minhas maiores surpresas desse ano, e é talvez o livro que mais me impactou, em questão de sentimentos mesmo, causar algum tipo de sentimento. Corpo Desfeito, ele fez isso comigo. E em relação ao Morro dos Ventos Uivantes, é outra grande surpresa, de verdade. Como vocês sabem, eu fiz um vídeo aqui de livros que eu tinha medo de ler, e o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, estava lá nessa lista, e eu cheguei a falar que ele provavelmente é um livro que eu nunca pegaria na vida. Aí veio a Maratona Literária de Inverno e
o grupo que eu escolhi, né, o time que eu escolhi da maratona, tinha lá um livro que, se não fosse a maratona, eu nunca mais leria ele na vida. E eu escolhi encarar Morro dos Ventos Vivantes. E apesar do início um pouco difícil e muito confuso, eu já deixo claro para vocês que eu tive alguma dificuldade no início desse livro, porque são muitos personagens e algumas vezes eu não estava fazendo ideia de quem era quem. Aí chega, o livro começa a entrar no ritmo mais legalzinho e a narrativa começa de fato para valer, e aí eu consegui me encontrar um pouco mais. Se eu achava que ia odiar, eu errei completamente as minhas expectativas que eu tinha por Morro dos Ventos Vivantes. É um livro absolutamente gostoso de se ler, ainda que ele seja construído em cima de personagens completamente odiáveis. São alguns dos piores personagens que eu já vi na minha vida, mas piores no sentido de personalidade. São pessoas absolutamente horríveis, lidando com outras pessoas absolutamente horríveis, fazendo coisas horríveis umas para as outras. É isso que, assim, eu não posso falar que é só isso que se trata o Morro dos Ventos Vivantes. Mas o livro é isso, são uma infinidade de tretas. Eu estou falando muito por cima, ainda estou na metade da leitura, então eu estou falando como é que está sendo a minha experiência até aqui. E é uma leitura que me surpreende muito, porque eu gosto, já falei várias vezes aqui no canal, da forma com que alguns autores constroem os personagens. Em muitos livros que eles pautam o próprio desenvolvimento em cima da construção de personagens, acaba sendo alguns dos meus livros favoritos. E o Morro dos Ventos Vivantes tem isso, ele tem personagens extremamente bem caracterizados, bem construídos, e a gente sabe quem são esses personagens, como eles vão ser desenvolvidos, como estão sendo desenvolvidos, e acaba sendo uma leitura muito boa, ainda que a gente olhe para todo esse elenco de personagens horríveis e pense, gente, eu não sei quem é que está errado em cada uma dessas situações. Numa trama muito bem construída. É um novelão, mais uma vez, eu estou resumindo muito por cima o Morro dos Ventos Vivantes. Não sei se eu vou chegar a fazer um vídeo específico para essa obra aqui no canal, mas é como eu posso falar a minha experiência inicial com o livro. É um livro realmente muito gostoso. E depois dessas duas leituras, uma que eu já concluí e uma que eu ainda estou na metade, eu realmente pensei que eu preciso dar mais algumas chances, porque eu sei que atrás desse medo de sair um pouco da minha zona de conforto, se escondem algumas grandes obras, sejam elas clássicas ou não, livros que estão longe da visão do BookTok, do BookTube, do Bookstagram, como é o caso, por exemplo, do próprio Corpo Desfeito. Eu vejo pouquíssima gente falando sobre esse livro e dando chance a livros que sejam um pouco menos badalados, que estão escondidos ali entre os grandes lançamentos, as grandes leituras das editoras nacionais. Então fica aqui essa reflexão bem rápida, bem simples, para falar um pouco mais sobre duas experiências de leituras muito gratas que eu tive recentemente. Eu espero que eu não tenha soado muito confuso, tenha falado bem das minhas ideias sobre cada um dos dois livros, e eu espero que vocês, mais uma vez, deem chance a obras que estejam escondidas e saiam das suas zonas de conforto, porque realmente vão achar grandes livros. E esse é o vídeo de hoje, um vídeo que eu acho que ficou rapidinho até. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.